Ellen Sila Lumen Mentielvo, uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Demorei um pouco, mas estou continuando a nossa série do Natal Apócrifo, que eu já tinha prometido. Fiz um vídeo até agora, vamos ver se eu consigo fazer mais alguns até o Natal que está aí chegando. Talvez mais alguns até Epifania, né, dia 6 de janeiro, que aí dá para fechar bem com os temas dos vídeos aqui. E para quem não está lembrado, a gente está explorando então os evangelhos apócrifos e outros textos apócrifos que falam do nascimento e da infância de Jesus, para casar com a época natalina justamente. E a gente ficou na primeira parte do proto-evangelho de Tiago, tá? Tem aqui o vídeo com essa primeira parte, nós vamos para a segunda parte que narra exatamente o nascimento de Jesus e coisas que acontecem em torno dele e alguns tempos depois desse nascimento. E a gente começa com José e Maria, Maria montada no burrinho, José conduzindo o burrinho, chegando então a Belém, né, Maria grávida. O contexto é muito semelhante ao Evangelho de Lucas, o recenseamento que leva os dois irem até Belém. E eles estão no meio de uma região desértica, aparentemente. Não se fala na procura por uma estalagem nesse evangelho como no Evangelho de Lucas. E aí José, no desespero, consegue deixar a Maria, que está quase ali, já nas dores do parto, numa caverna. Essa coisa do presépio, que parece uma caverninha, que a gente vê em tudo quanto é casa por aí hoje, aparentemente é derivada desse detalhe da caverna do proto-evangelho de Tiago. Mostra como esse proto-evangelho era influente. Se não fosse canônico, não era canônico como os da Bíblia, ele tinha essa influência na iconografia, na imagética mesmo do nascimento de Jesus. José então deixa Maria nessa gruta. Ele, inclusive, deixa os filhos do outro casamento dele, nesse caso, nessa narrativa, José tem filhos de outro casamento, como eu já falei, e vai atrás de uma parteira para Maria. E aí acontece a coisa talvez mais interessante e curiosa das muitas curiosidades desse proto-evangelho apócrifo, que é o seguinte: José basicamente vê o tempo parar no momento em que Jesus está nascendo, né? E eu vou até ler um trechinho aqui traduzindo mais ou menos durante a minha narração, para vocês terem uma ideia de como é curiosa essa passagem, a ideia de que todo o universo meio que para ver Jesus nascer. E aí, inclusive, a narrativa muda para a primeira pessoa, né? Estava sendo uma narrativa em terceira pessoa, e aí, de repente, José falando em nome dele mesmo. Mas eu, José, estava caminhando e não estava caminhando. Eu olhei para a abóbada do céu e vi que ela estava parada, e no ar, e vi que também estava grandemente perturbada, e os pássaros do céu estavam em repouso. Eu olhei para a terra e vi uma tigela na qual os trabalhadores estavam se reclinando para comer. Suas mãos estavam na tigela, mas aqueles que estavam mastigando não estavam mastigando. E aqueles que estavam pegando algo da tigela não estavam erguendo essa comida. E aqueles que estavam trazendo suas mãos até a boca não estavam trazendo as mãos até a boca. Todo mundo estava olhando para cima. Vi uma manada de ovelhas que estava sendo trazida pelo pastor, mas elas estavam paradas. O pastor ergueu sua mão para bater nelas com o bastão, mas sua mão permaneceu no ar. Olhei para a torrente, para o riacho, e vi algumas cabras cujas bocas estavam na água, mas elas não estavam bebendo. Então, de repente, tudo retornou ao seu curso normal. Como se alguém realmente tivesse apertado a tecla pause do universo enquanto Jesus está nascendo. Depois disso, então, José continua a sua busca pela parteira. Ele encontra a parteira, e é engraçado que eles ficam frisando no texto a frase uma parteira hebreia. Parece uma referência ao Êxodo, que tem justamente essa passagem. E é estranho, porque José está em Belém, se não for uma parteira hebreia, quem que ia ser? Só tinha judeu por ali, só tinha gente de origem hebraica. Mas ele acha a tal da parteira hebreia, e leva, então, essa mulher até onde a gruta de Maria está. E eles veem uma nuvem brilhante encobrindo a gruta. De novo, uma imagem que parece muito com Êxodo, que é essa coisa da nuvem brilhante de Deus que acompanha os israelitas, ou no Sinai, enfim, parece muito com essas imagens que aparecem no livro do Êxodo do Antigo Testamento. Aí essa nuvem se dissipa e eles veem o menino Jesus já pegando o seio de Maria para mamar, e a parteira na hora percebe que aquilo lá tem alguma coisa de muito sobrenatural. Antes disso, José já tinha falado para ela que Maria tinha concebido pelo Espírito Santo, então já está claro para a parteira que aquela criança é filha de Deus.
E aí a coisa do nosso ponto de vista moderno, pelo menos, começa a ficar um pouco cômica, porque a parteira sai da gruta e encontra uma amiga dela chamada Salomé, que aparentemente não tem nada a ver com a Salomé, filha do rei Herodes, das outras narrativas evangélicas, e ela conta então que uma virgem deu à luz. E a Salomé fala, não vou acreditar, não é possível, eu só vou acreditar se eu mesma inserir meu dedo, fizer um exame ginecológico para confirmar que essa moça que deu à luz ainda é virgem. A tal da Salomé então vai até a gruta, faz o exame, percebe que Maria continuava virgem, e aí, pelo pecado dela, por não ter acreditado na proclamação divina da parteira, a mão dela começa a se queimar como castigo. Ela reza, pede perdão para Deus por não ter acreditado, aí aparece um anjo para ela dizendo, olha, Salomé, você pegue então esse menino que nasceu nos seus braços que você vai ser curada, e é exatamente isso que acontece. Já tem esse primeiro milagre de Jesus, bebezinho ainda. Depois disso, a gente já parte para uma cena que é muito semelhante à cena dos Reis Magos do Evangelho de Mateus. Uma coisa interessante que acho que mostra também por que esse evangelho é mais tardio, esse proto-evangelho de Tiago, é que ele mistura cenas que só existem em um dos evangelhos canônicos da Bíblia oficial num único texto, né? Então, por exemplo, a gente falou de João Batista lá no nosso primeiro vídeo, só aparece isso então do João Batista bebê, da gravidez da mãe dele, da Isabel, só está no Evangelho de Lucas. Os outros evangelistas não tratam desse tema, aparentemente não sabem dessa história. Os Reis Magos só aparecem no Evangelho de Mateus, em nenhum dos outros evangelhos, tá? E apenas, como vocês lembram, só Lucas e Mateus falam da infância, do nascimento e da infância de Jesus. Os outros evangelhos falam de Jesus já adulto. Então, o proto-evangelho de Tiago mistura as informações de Lucas e de Mateus numa única grande narrativa. Que era uma coisa comum na época, essa coisa chamada das harmonias dos evangelhos, nos séculos posteriores do começo do cristianismo, depois do século I, começa-se a fazer essas misturas, essas harmonias dos evangelhos, dos diferentes evangelhos, numa única narrativa. Então a gente tem os Reis Magos, a cena dos Reis Magos com Herodes, a adoração dos Reis Magos a Jesus. Os Reis Magos não voltam para Herodes porque eles sabem que Herodes quer matar Jesus, não querem ajudar Herodes a achar o menino Jesus. Herodes ordena então a execução das crianças com menos de 2 anos de idade nos domínios dele. E aí tem mais um detalhezinho em relação a João Batista. Isabel, a prima de Maria, que é mãe de João Batista, que pela tradição seria 6 meses mais velho que Jesus, ela fica sabendo também da perseguição às crianças e esconde o bebezinho João Batista com uma ajuda miraculosa. Ela pede para uma montanha esconder ela e o menino, e a montanha se abre e se fecha para protegê-los enquanto os soldados do Herodes estão procurando as crianças. E aí então esse texto continua tentando amarrar pontas soltas que tinham ficado dos evangelhos canônicos, agora em especial de Lucas, porque em Lucas a gente sabe um pouquinho da história do Zacarias, que é sacerdote, que é o pai de João Batista, que fica mudo quando ele não acredita que a mulher dele já idosa vai ter um filho, depois recupera a fala. Nessa narrativa, o Zacarias ele é o sumo sacerdote do Templo de Jerusalém, que é uma coisa que não está dita nos evangelhos canônicos, tá? E o Herodes sabe que ele tem um filho pequeno e vai atrás do Zacarias para querer saber onde é que está João Batista. Zacarias se recusa e Herodes manda matá-lo dentro do próprio templo. Tá? E é um certo escândalo, as pessoas veem o sangue dele, mas não acham o corpo dele no templo, e quem é escolhido como sumo sacerdote no lugar dele é o velho Simeão, que também aparece no Evangelho de Lucas, pegando o menino Jesus no colo e saudando o menino Jesus como Messias também. Tá? E engraçado, porque nesse caso o menino Jesus pequenininho vai lá para o templo e Herodes não faz nada e tal, por quê? Porque a narrativa de Lucas não fala dos Reis Magos e da fuga da família como fala a narrativa de Mateus, mas essa diferença importante fica marcada na questão da continuidade desse proto-evangelho aqui. E o texto termina mais uma vez em primeira pessoa, com o Tiago, que supostamente seria esse filho do primeiro casamento de José, que seria o irmão de criação de Jesus, falando que ele então fugiu também para escapar da perseguição de Herodes, depois conseguiu voltar para Jerusalém e escrever essa narrativa com a ajuda, com a inspiração de Deus. Para fechar esse vídeo aqui, eu queria pegar uma questão muito interessante colocada por um dos inscritos nos comentários. Esqueci o nome da pessoa, depois eu coloco as legendas com o nome da pessoa que perguntou, porque foi uma pergunta muito boa. Por que um evangelho como esse proto-evangelho, não se tornou
canônico? Eu acho que é difícil a gente dar uma resposta definitiva. Uma coisa que é clara é que não era uma coisa oculta, um evangelho perseguido e tal, não, ele era bem popular. Existem 150 manuscritos em grego desse evangelho, que, para quem sabe um pouquinho de manuscritos antigos, de livros, é bastante coisa, tá? Muitos livros importantes, inclusive a gente conhece às vezes por causa de um manuscrito só. Esse aqui era bem copiado, bem conhecido, bem transmitido. Em grego, 150, e tem vários manuscritos também em línguas como copta, que era a língua do Egito na época romana, em siríaco, que é praticamente o aramaico um pouquinho mais tardio, em eslavônio, que era a língua eslava mais primitiva, que foi usada para a evangelização dos primeiros povos eslavos, enfim, era uma coisa bem espalhada. Acho que talvez sejam dois motivos principais. O primeiro é a maneira um pouco ingênua como esse evangelho usa as fontes do Antigo Testamento. O Novo Testamento, os evangelhos como um todo, sempre usam como inspiração, como motivos literários, as coisas que estão no Antigo Testamento em grego. Mas esse aqui usa de uma maneira especialmente ingênua, especialmente bagunçada, assim. Então talvez os teólogos lá da época tenham falado, isso aqui tá esquisito, né? Isso aqui não encaixa muito bem. E o fato dele ser muito, aparentemente, uma coisa mais tardia, né? Essa mistura de elementos que tem em Mateus, que tem em Lucas, esse rearranjo, essa vontade de tapar alguns buraquinhos narrativos, parece muito a coisa de uma obra narrativa. É quase uma fanfic, né? Dá pra gente brincar que seria uma espécie de fanfic dos evangelhos canônicos, e aí, obviamente, quem organizou o cânone olhou para aquilo e falou, não, acho que não faz muito sentido pensar nisso como uma obra fundamental para a fé cristã. Tá bom? Pessoal, obrigado pelo tempo e pela atenção. Desculpem a demora para ter postado esse vídeo, mas pelo menos eu consegui fazer mais de um, já dá para chamar de série. Espero fazer mais até o Natal e até a Epifania, até dia 6 de janeiro, até o dia de Reis. Beleza? Obrigado, abraço a todos. Como dizem os elfos, Namare. Adeus.